Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. Hoje, então, nosso assunto será produtividade. Vamos ver quais são as medidas, como medir, para que serve. Vamos começar com níveis. O que são níveis de produtividade? Produtividade é um dos conceitos atuais mais importantes junto com qualidade. Então, qualidade e produtividade são temas de pós-graduações bem renomados do país por causa da importância para as fábricas, principalmente setor de produção. Então, tem os seguintes níveis. Produtividade a nível de operação, que eu vou chamar aqui de chão de fábrica. Produtividade a nível de fábrica, então a soma de todas as linhas de produção. Produtividade da empresa, quando eu tenho mais de uma fábrica, ou eu posso até ter produtividade de outros setores, não só da operação, não só da produção. E produtividade a nível de nação, é o país. Posso medir a produtividade de um país inteiro? Posso. Definição. Primeiro, produção. Processo de obtenção de qualquer elemento considerado como objeto da empresa. É produzir o bem, fazer o produto, transformar matéria-prima em produto. Segundo, eu tenho a medida de produção. Então, produção é o conceito e eu tenho uma medida. Qual que é a medida? A medida é a quantidade por unidade de tempo. Então, peças hora, carros ano, em energia elétrica, megawatts hora. Então, eu preciso de uma unidade de tempo. Recurso produtivo é tudo que eu utilizo para a produção. Então, são os meios utilizados para a produção. Materiais, mão de obra, capital, ideias e o pior de todos é o tempo. Por que o tempo é o pior de todos? Porque o tempo não volta, Eu não consigo ter mais do que 24 horas em um dia. Posso fazer o que eu quiser, que o dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias e por aí vai. Então, o pior recurso produtivo, que deve ter maior cuidado, é o tempo. Porque a produção que eu perdi em um certo tempo, eu recupero, mas o tempo que eu perdi não recupera mais. E administração é a canalização dos esforços para obter a produção efetiva. Então, a administração da produção aqui no caso. Administração da produção. Produtividade é a capacidade de produzir ou o estado em que se dá a produção. E a medida de produtividade, vejam, do mesmo jeito que a produção tem o conceito e a medida, a produtividade tem o conceito e a medida, são diferentes, viu? Então, a medida de produtividade é a relação entre a produção e os recursos. Então, sempre serão dois, quilowatt-hora, homem-hora, hectare-ano. Então, são sempre dois recursos. Enquanto que na produção eu tenho um recurso que é o tempo, Então aqui, são dois recursos. Então, eu tenho a quantidade por dois recursos. Então, a produtividade na operação, que é a mais usada, Vamos ver aqui. A operação é o nome dado ao trabalho do operário ou da máquina,
como torneamento, assentamento de tijolos, qualquer operação. Então, eu posso medir o operador, como eu posso medir a máquina. Então, esses dois são os mais medidos, né? Eu posso medir outras coisas também. Posso medir a linha de produção. Então, a operação, o nome dado ao trabalho do operário ou da máquina. Então, a primeira situação, vamos analisar. Um operário trabalhando em uma máquina, em 1 hora faz 10 peças. Então, a produção, quantidade por tempo, 10 peças por hora. E a produtividade, posso fazer de duas formas, pelo homem e pela máquina. Então, ó, 10 peças por homem, hora, 10 peças por hora, máquina. Então, a produtividade, 10 peças por homem, hora. Agora eu tenho dois operadores trabalhando em duas máquinas, em 1 hora fazem 20 peças. O que aconteceu com a produção? Ó, 10 foi para 20. A produção dobrou. Agora vamos ver a produtividade. 20 peças por 2 homens, 2 máquinas. 20 dividido por 2. Então, por hora, desculpa. 2 homens em 1 hora. 20 dividido por 2. 10 peças por homem por hora. Se eu fizer a máquina agora, ó. Agora eu faço 20 peças por 2 máquinas por 1 hora. 20 dividido por 2, 10 peças por máquina por hora. Então, a minha produtividade, o que aconteceu? Nada. É igual. Então, a produtividade não melhorou. Melhorou a produção, mas se eu dobrei a produção dobrando o recurso, eu não melhorei nada no meu processo. Agora, terceiro. Aí melhorou o processo. Agora eu faço com um homem em 2 máquinas, 1 hora, 20 peças. Produção continua, ó, 20 peças. Então a produção, o 2 e o 3 é igual. Mas agora, no homem, no operador, eu dobrei. É o dobro da produtividade. Porque agora eu faço 20 peças com uma pessoa por hora. E da máquina continua a mesma. Porque eu faço 20 peças com 20 peças com 2 máquinas, ou seja, 10 peças por máquina, por hora. Então, aqui não melhorou, mas por pessoa, por homem, hora, dobrou. O que era o ideal? Fazer o dobro com a mesma máquina e a mesma pessoa. Aí sim aumenta. Então, aqui embaixo, a eficiência. É a relação percentual entre a produção real e a produção padrão, que a gente viu em capacidade. A gente já viu isso lá em capacidade. Então, esse exemplo aqui, imagina que eu tivesse 48 peças por hora, é a produção real do dia, e 60 peças por hora é o que está escrito lá no papel, que é o que eu consigo fazer, o padrão. Então, eu vou ter uma eficiência aí de 80%. Isso a gente viu em capacidade. Agora vamos ver os locais, né, de capacidade, de produtividade. Eu posso ter produtividade na fábrica. Então a gente falou de operação, agora a fábrica, que é a relação entre a produção total e o total de cada recurso produzido aplicado, cada recurso produtivo aplicado. Então, o total que eu faço na fábrica inteira é pela quantidade de máquinas que eu tiver, pela quantidade de pessoas e por aí vai. Inclusive, pelo
pelo total de dinheiro que eu tiver aplicado, né, no capital. Então, as unidades usuais. Homem-hora, quilowatts-hora. Máquinas, como eu tenho vários tipos, raramente eu utilizo. O mais comum é homem-hora. Essa é a unidade mais comum de utilizar. E agrega algumas variáveis. Quais são? Aproveitamento de materiais. Quanto mais eu aproveitar, melhor. Porque aí, ó, índice de rejeição, sucata e retrabalho são perdas. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Perda vai perder a produção também. Porque quando eu falo em produção, eu tenho que pensar em peças boas. Peças ruins não são produção. Administração dos estoques, a matéria-prima, componentes, em processamento, produto. Vamos lembrar do sistema produtivo, eu tenho in, process, out. Então esse é o sistema de produção. O que entra? Entra a matéria-prima é transformada e sai produto. Então entrada, processamento, saída. Esses componentes aqui, ó, são exatamente os que estão em processamento. O que significa isso? Eu ainda não terminei meu produto, mas eu já comecei a fazer. Então o bolo está pronto, só falta assar. Então, enquanto ele não assa e eu entrego, ele está em processamento. O 3, movimento dos materiais. Movimentação é um dos 7 desperdícios que a gente vai ver em qualidade. Então, movimentação, quanto menos, melhor. Movimentação é um desperdício. Não agrega valor, apenas muda de lugar. Que é o deslocamento. Agora vem produtividade na empresa. Então eu falei na fábrica. Então a empresa ela fabrica e presta serviço também depois. Ou tem-se uma empresa que é fabricante de cadeiras, mas também faz manutenção. Então eu tenho fábrica e tenho manutenção. Tenho o produto e tenho o serviço. Então quando eu falo na empresa, então, ó, em relação ao faturamento e custo. Faturamento, lembrando vocês, são todas as entradas de dinheiro. São todas as entradas de dinheiro, eu falo que é faturamento. E os custos da produção. Então, vou ter taxa de valor agregado, que é o faturamento dividido pelos custos, que vai ser igual à produtividade. Então, é o valor agregado em dinheiro de cada unidade de custo para o faturamento. Inclui as variáveis. Taxa de consumo de materiais, taxa por cento. Taxa de consumo de materiais, taxa de consumo energético. Energia não é só eletricidade. Calor, eu posso ter... deixa eu pensar o que mais... Bom, basicamente algumas... Né? Taxa de utilização de informação, empresas de desenvolvimento, de software, como é que eu vou trabalhar? Então, é a utilização de informação, tudo percentual. Taxa de interesse do cliente, permite somar recursos que são díspares. O que tem a ver? O que são díspares? São diferentes. Então, qual é a unidade de medida universal? Eu posso transformar material, energia, informação, interesse do cliente, custo, quantidade produzida, tudo em dinheiro. Então, o dinheiro é a unidade de medida universal. Então, eu mostro que a produtividade aumenta com a redução de custos. Claro, se a taxa é faturamento dividido pelo custo, quanto menor o custo,
maior vai ser essa taxa. E é sempre isso mesmo, sempre buscar a redução de custos. Quando eu falo agora de produtividade da nação, que é o país inteiro, vocês já devem ter ouvido algumas coisas aqui. Ó. Produtividade é a renda per capita. Per capita significa por pessoa. Então, ambas têm a mesma expressão matemática. Ó. Produtividade é a quantidade produzida dividido pelas pessoas que trabalham. A renda per capita é a produção do país dividido pela população. Então, aqui eu tenho homem-hora, aqui eu tenho população ano. E a renda per capita vai ser o PIB, Produto Interno Bruto, dividido pela população. O que é o PIB, Produto Interno Bruto? Né? O PIB, dividido pela população. O PIB é tudo que o país produziu. Então, tudo que foi gerado de riqueza é o PIB, o Produto Interno Bruto. Dividido pela população, eu vou ter a renda per capita. Lembrando que esse indicador é um indicador médio. A renda per capita maior não quer dizer que a população é mais rica, porque isso tem uma diferença, né? A população, muito dinheiro pode estar na mão de poucas pessoas. Então, para eu saber esse nível de riqueza das pessoas, é um outro tipo de indicador que não é esse. Essa renda per capita ela é um valor médio. Então, eu vou ver a média de toda a população, mas tem pessoas que ganham muito mais do que outras. Né? Quais são os meios para aumentar a produtividade? Primeiro, investimento em máquinas e equipamentos melhores. Segundo, que é o melhor de todos, melhorar métodos de trabalho. Esse daqui ó, é o sonho e aonde você deve trabalhar aqui. Então, nesse estudo, eu tenho estudo dos métodos. Eu posso eliminar atividades desnecessárias, que é um trabalho que a gente fez, aquele trabalho de layout, lembram? É exatamente isso. Eliminar atividades desnecessárias. Aumentar a eficiência do trabalho. Eliminar duplicidade de trabalho. Simplificação do trabalho. Redução de paralisações, que é tempo de espera, por qualquer motivo. Falta de estoque, qualquer coisa que a gente viu lá em capacidade. Diminuição do risco de acidente e fadiga. Risco de acidente é uma coisa que tem que se trabalhar sempre. Sempre tem que ficar de olho no risco. Fadiga é o cansaço. Eliminação dos desperdícios. Então aqui ó, tem basicamente 7. Esforço produtivo é a quantidade de recursos necessários para a produção de uma unidade. Então é a quantidade de recursos para uma unidade, uma peça. Então, ó, é o inverso da produtividade. Por quê? Porque aí, agora, ó, a peça é o denominador, não é mais o numerador. Então, por exemplo, ó, rebarbação, que é tirar rebarba de peça. Tempo por peça, 3. Produção por horas, 20. Produtividade, 20 peças por homem-hora. Esforço produtivo, homens por minuto por peça. Então, 3. Então, eu preciso de 3 homens por minuto para fazer uma peça. Então, o esforço produtivo é útil para calcular a carga de trabalho. Carga de trabalho. Eu consigo saber, para uma produção X, o meu cliente fez um pedido. Eu vou saber a carga de trabalho. Ou carga máquina, que é o outro nome. Que vocês vão encontrar na produção aí. Carga máquina. Esse é um cálculo que é feito geralmente uma vez por mês. Para saber se a produção que eu tenho para fazer no mês vai ser possível fazer
com os recursos que tem disponíveis. Então, eu faço a carga máquina. E eu consigo calcular também o custo de produção. Produtividade e custo, ó, o aumento da produtividade diminui o custo. Quanto mais eu faço com o mesmo recurso, mais barato fica. O custo é inversamente proporcional à produtividade. Já está escrito aqui, ó. Quando esse sobe, esse diminui. Ao exemplo. Custo horário do operário. Então, custo por hora, R$10. Produtividade, 5 peças por hora. Produtividade atual, 6,25. Custo anterior da produção, custo atual. Então, vamos lá ver. Ó, custo anterior, R$10 por hora. Eu faço 5 peças por hora, então R$2 por peça. Facinho. Quando eu mudo, bom, o custo dele é o mesmo, R$10. Só que agora eu faço 6,25 peças. Então, ó, R$1,60 por peça. Aumentou a produtividade, diminuiu o custo. Por quê? Porque eu diluo o custo da mão de obra nas peças. O funcionário trabalhando ou não, ele vai receber. Então, a variação do custo, o delta do custo, né, vai ser, ó, o custo novo menos o antigo dividido pelo antigo. Então, valor negativo, redução. Então, eu tive uma redução de 20% no meu custo. 0,2 vezes 100 para dar 20%. E na produtividade nova menos a antiga dividido pela antiga. Mesma coisa. Eu tive uma produtividade que aumentou. Tá vendo que aqui é positivo? Ó, não tem sinal nenhum. Então, mais significa aumento. Então, eu tive um aumento de 20% na minha produtividade. E uma redução de 20% no meu custo. A produtividade e qualidade. Uma mentira, né, um folclore, é que pela qualidade diminui produtividade. Isso é mentira. A realidade é o seguinte, quanto melhor a qualidade, melhor a produtividade. Por quê? Muito simples. Não tem retrabalho. A peça é feita boa da primeira vez. Esse é o objetivo. Fazer certo da primeira vez. Qualidade não posso pensar em inspeção. Eu estou falando de peças boas. Porque quando eu faço inspeção é porque eu estou pensando em pegar defeito. Não é esse o objetivo. Então, ó, melhor qualidade, menos retrabalho, menos erros. Melhor produtividade. Melhor produtividade, conquisto o mercado, mantenho o negócio e amplio. Eu cresço. Produtividade estratégica, aí eu vou falar de alguns pensadores, né? Então, Taylor dizia que a redução de custo da mão de obra e da máquina era produtividade estratégica para ele. Hoje em dia, é aumento de competitividade. Então, se eu não tenho uma produtividade alta, eu não consigo me manter no mercado, porque meu custo vai ficar mais alto. Então, eu foco no recurso e que me dê vantagem competitiva para a empresa. Por exemplo, mão de obra na indústria automotiva, é menos de 10% do custo total. Então, tecnologia, 25%. Então, a produtividade é a chave do sucesso da empresa moderna. Como? O que a empresa tem que fazer? Investir em tecnologia e manter a mão de obra sempre treinada e motivada. Então, eu vou ter proveito dos consumidores, redução de jornada de trabalho, aumento de lucro. Então, quanto maior a produtividade, maior lucro, menor o custo. E aumento da renda per capita, porque aí eu vou fazer mais com menos. Se eu fizer mais com menos, aquele indicador, né, o denominador per capita vai ser menor e vai aumentar esse valor de renda. O aumento da produtividade e desemprego. Causa ou não desemprego? Né? Não causa desemprego. Causa desemprego é a recessão, né?
Então, quando eu aumento a produtividade, eu posso ter aqui uma perda momentânea, só que ele é reabsorvido, porque aí eu aumento a venda e aumento a produção. Então, eu gero mais empregos. Então, a globalização, houve um aumento causado pela globalização, porque são outros países produzindo. O desemprego tecnológico, né, é um problema grave, porque as pessoas voltam para o mercado e às vezes trabalhou na produção a vida inteira e não sabe fazer nada em termos de tecnologia. E aqui um destaque para o setor rural, que é um grande, e de serviços, que é um grande empregador, né? Então, algumas soluções: aumento da economia e mão de obra intensiva. O que é isso? Pessoas treinadas trabalhando bastante dentro das indústrias. Esse é um novo modelo. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Vejam novamente esse material e façam a atividade no prazo, hein? Um grande abraço, até a próxima.